Em uma noite chuvosa e sombria, Rafael estava sozinho em sua casa, imerso em pensamentos sobre o amargo fim de seu relacionamento com Isabela. 2 semanas haviam se passado desde que seguiram caminhos diferentes. E Rafael estava determinado a seguir em frente, buscando algum sentido em sua vida sem ela. O som constante da chuva batendo nas janelas ecoava seus sentimentos de solidão e desolação. A iluminação suave da sala criava sombras dançantes nas paredes, refletindo a turbulência que habitava seu interior. Os objetos compartilhados com Isabela permaneciam como lembranças dolorosas, cada um contendo histórias de amor e alegria, agora amaldiçoadas pelo peso do passado. Seu celular, apoiado na mesa de centro, tocou repetidamente. Rafael sabia que era Isabela, pois ela continuava tentando alcançá-lo, apesar de suas tentativas anteriores de encerrar o relacionamento de forma amigável. As mensagens de texto, chamadas perdidas e correios de voz eram um lembrete constante da dor que ambos estavam sofrendo. À medida que a noite avançava e as batidas da chuva se intensificavam, Rafael finalmente decidiu atender o telefone. Preocupação e incerteza o dominaram quando ouviu a voz trêmula de Isabela do outro lado da linha, tão repleta de desespero que fez seu coração acelerar. O que antes era uma conversa unilateral transformou-se em uma história aterrorizante e inexplicável que estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Rafael continuava a ouvir Isabela falar com uma urgência assustadora. Ela mencionava algo sobre um erro terrível que cometera, e as palavras "ritual de vingança" ecoavam sinistramente em sua mente. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Era como se ele tivesse sido arrastado para um pesadelo do qual não conseguia acordar. Enquanto Isabela continuava a falar, sua voz começou a tremer ainda mais. Ela implorava a Rafael que não abrisse a porta para ninguém, que mantivesse todas as portas trancadas e que acreditasse nela. Suas palavras eram tão caóticas que mal faziam sentido, mas Rafael podia ouvir o genuíno pânico em sua voz. Aos poucos, Rafael começou a perceber que havia algo de errado lá fora. Um som distante de batidas nas janelas e portas, como se algo estivesse tentando entrar em sua casa, o fez olhar ao redor com medo. A luz fraca da sala tornou-se seu único refúgio, enquanto as sombras dançantes nas paredes pareciam ganhar vida, escondendo segredos sombrios. Ele tentou acalmar Isabela, pedindo mais informações sobre o que estava acontecendo. No entanto, as palavras dela se transformaram em um murmúrio incoerente, e em seguida, o som do telefone caiu no silêncio. Rafael estava sozinho novamente, mas agora ele estava ciente de algo aterrorizante se aproximando de sua casa. O som das batidas nas janelas e portas tornou-se mais alto, mais insistente. Rafael podia sentir a tensão aumentando a cada segundo que passava. Seu coração batia descontroladamente enquanto ele se dirigia à janela para espiar lá fora, mas a escuridão e a chuva torrencial obscureciam qualquer visão clara. O que quer que estivesse lá fora, o perseguindo, era um enigma. Rafael se perguntava se Isabela estava realmente envolvida em algum tipo de ritual sinistro, ou se isso era apenas parte de um pesadelo compartilhado. No entanto, uma coisa era certa. Algo terrível estava à espreita nas sombras daquela noite chuvosa, e ele estava prestes a descobrir o que era. As batidas nas janelas e portas atingiram um frenesi aterrorizante. Rafael estava encurralado na sala de estar, com a sensação de que as paredes estavam se fechando ao seu redor. A chuva continuava a cair com força lá fora, obscurecendo qualquer visão clara do que estava acontecendo. Ele ouviu um arranhar agudo vindo do sótão, seguido por um rangido sinistro das escadas. Os arrepios percorreram sua espinha quando ele percebeu que algo, ou alguém, estava se movendo dentro de sua própria casa. Rafael agarrou uma vela acesa da mesa e começou a avançar lentamente em direção às escadas, seu coração pulsando em seus ouvidos. Ao subir as escadas, o som de sua própria respiração era ensurdecedor. Cada passo parecia uma eternidade, e ele mal conseguia se forçar a olhar para cima. Quando finalmente alcançou o topo, uma figura sombria surgiu das sombras do corredor. Era uma criança, mas não uma criança normal. Seus olhos negros e vazios pareciam consumir a luz da vela,
e sua pele pálida brilhava de maneira doentia. Ela sorriu, revelando uma fileira de dentes cinzentos e um canto de língua negra retorcida. Rafael recuou, horrorizado, enquanto a criança se aproximava lentamente, seus passos lentos e deliberados. Cada batida na janela e porta agora parecia uma orquestra macabra, acompanhando o avanço da criança. Ele se viu encurralado no quarto do sótão, com a criatura se aproximando cada vez mais. Desesperado, Rafael olhou ao redor em busca de alguma maneira de escapar. Seus olhos pousaram em uma janela aberta, a chuva gelada chicoteando o rosto. Ele não tinha escolha. Com um último olhar de terror para a criança avançando, ele correu em direção à janela e se lançou para a escuridão da noite. O vento e a chuva o envolveram enquanto ele caía, e Rafael sabia que sua única esperança de sobreviver era escapar daquele pesadelo vivo. Aterrissando em um amontoado de folhas molhadas e lama, ele se levantou ofegante e olhou para trás. A casa estava em silêncio. As batidas haviam cessado. Mas a criança ainda estava lá, parada na janela do sótão, seus olhos vazios fixos em Rafael. Ela acenou para ele com um sorriso distorcido, antes de desaparecer nas sombras da casa. Rafael sabia que o pesadelo não havia terminado, que aquela criança, ou o que quer que fosse, ainda estava lá, esperando. E ele sabia que não tinha escolha, a não ser enfrentar o horror que havia desencadeado ao abrir aquela porta para o desconhecido. Rafael passou dias buscando respostas, procurando nos recantos mais obscuros da internet por qualquer pista sobre o ritual que Isabela mencionara. Ele estava determinado a descobrir uma maneira de reverter o que havia sido desencadeado e trazer de volta a paz que um dia existiu em sua vida. No entanto, a cada busca e aprofundamento nas histórias mais sombrias e ocultas, ele percebia que estava lidando com forças que iam além da compreensão humana. Os relatos de pessoas que haviam experimentado encontros com seres sobrenaturais e suas consequências eram aterrorizantes e desesperadores. Rafael também tentou encontrar pistas sobre a criança pálida e seus olhos negros, mas não encontrou nada que se assemelhasse à criatura que havia invadido sua casa. Parecia que ela era única, um produto direto do ritual obscuro que Isabela inadvertidamente havia desencadeado. À medida que os dias se transformavam em semanas, Rafael começou a se sentir perseguido, observado, como se a presença maligna ainda estivesse à espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para reaparecer. Suas noites eram atormentadas por pesadelos e insônia, e seu corpo estava fraco devido ao estresse e à ansiedade constantes. Um dia, enquanto examinava um livro antigo sobre ocultismo em uma biblioteca empoeirada, Rafael encontrou um trecho que o fez estremecer. Descrevia um ritual semelhante ao que Isabela havia mencionado, envolvendo a invocação de entidades sobrenaturais para buscar vingança. O texto alertava que, uma vez que o ritual fosse realizado, desfazê-lo seria quase impossível. Determinado a dar fim a esse pesadelo, Rafael buscou a ajuda de um ocultista local, um homem idoso e sábio, que havia dedicado sua vida ao estudo das forças ocultas. O ocultista examinou o que Rafael tinha descoberto e confirmou que desfazer o ritual era uma tarefa quase insuperável. Juntos, eles começaram a trabalhar em um contra-ritual, usando magia protetora e encantamentos que poderiam selar a criança maligna e suas forças no lugar onde haviam sido invocadas. As noites se tornaram longas e repletas de rituais complexos, enquanto Rafael e o ocultista se esforçavam para reverter o que havia sido feito. Finalmente, em uma noite de tempestade, com a casa envolta em velas acesas e incenso perfumado, o contra-ritual foi realizado. Rafael sentiu uma presença maligna se contorcendo ao seu redor, tentando resistir, mas o poder protetor dos encantamentos prevaleceu. Uma explosão de energia sobrenatural sacudiu a casa, e o ritual de vingança foi revertido. Quando a tempestade finalmente se acalmou e as últimas palavras dos encantamentos ecoaram na sala, um silêncio profundo e opressor preencheu o ar. Rafael olhou ao redor, esperando ver a criança pálida e seus olhos negros, mas eles haviam desaparecido. O ocultista assentiu com satisfação, sabendo que haviam conseguido proteger Rafael do horror que o assombrara. No entanto,
Ele alertou que as forças ocultas eram imprevisíveis e que Rafael deveria estar sempre vigilante contra o desconhecido. À medida que o tempo passou, a casa de Rafael recuperou sua tranquilidade e ele finalmente conseguiu voltar à sua rotina normal. No entanto, a experiência sombria que ele havia enfrentado deixou cicatrizes profundas em sua mente e coração. Ele sabia que nunca mais subestimaria o poder do desconhecido e que a busca por vingança poderia desencadear horrores inimagináveis. Agora, Rafael vive com a lembrança constante do que aconteceu naquela noite fatídica, sempre lembrando que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas e que a busca pela vingança pode levar a consequências aterrorizantes. Ele aprendeu a lição mais importante de sua vida. O desconhecido esconde segredos que a mente humana não pode compreender completamente. E é melhor deixar tais segredos descansarem em paz. Se você sentiu a tensão e o mistério nesta história, imagine o que mais nosso canal de histórias de terror tem para oferecer. Não perca os próximos contos assustadores. Inscreva-se agora e clique em curtir para ficar por dentro de todos os enigmas aterrorizantes que estão por vir.